O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ele sugeriu a anexação do Canadá como o 51º estado norte-americano e não descartou o uso de força militar para tomar o controle da Groenlândia e do Canal do Panamá. As pessoas realmente nem sabem se a Dinamarca tem algum direito legal a ela, mas se tiverem deveriam desistir, porque precisamos dela para a segurança nacional. Trump também afirmou que planeja renomear o Golfo do México para Golfo da América. Donald Trump afirmou que se tivesse sido reeleito em 2020, ele perdeu a eleição para Biden, se lembram? Se ele tivesse vencido, ele teria tomado a Venezuela, a expressão que ele utilizou, e teria pegado todo o petróleo do país. Essa declaração não vem de alguma conversa gravada, de algum documento obtido por alguma investigação, não, ele falou isso num evento do Partido Republicano na Carolina do Norte, para todo mundo ouvir. Trump disse ainda que o país da América do Sul, a Venezuela no caso, estava prestes a entrar em colapso. Chamar estadunidense de americano já é colonização mental, velho. Eu sou o quê? Não sou americano, não? Ou eu sou sub-americano? Você chamar estadunidense de americano é reconhecer neles a propriedade do continente inteiro. E isso se coloca subliminarmente. Você vê gente revolucionária chamando estadunidense de americano. Você sabe que em 2004, no governo Lula, foram mandados os militares da Amazônia estudar guerra na selva no Vietnã? Que derrotou os Estados Unidos lá na selva deles? O que você acha que o Pentágono achou disso? Ali eles já estavam de olho nesse petista aí, nesse metalúrgico aí. Olha o que o cara tá fazendo. Não tá treinando o exército da Amazônia para combater na selva. A Amazônia é cheia de riqueza, a gente tá de olho nessa terra aí há séculos. Não é à toa que as ONG dele vieram defender a terra contínua dos Yanomami. Não que não deva ter, mas eles vieram por interesse nos diamantes que estão lá. E eles mantêm os garimpeiros lá. Pra quem que os garimpeiros passam o ouro? Isso ninguém diz, né, mano? Do mesmo jeito que o Gedel acha aquela grana dele e ninguém diz de onde veio aquele dinheiro. Poder e governo não são a mesma coisa. Pelo contrário, o poder controla o governo. E se o governo violar os interesses do poder, ele cai. E para isso é preciso manter a população inconsciente, é preciso manter a população ignorante, desinformada, para poder tomar raiva de um governo sem motivo verdadeiro. Criações fictícias de consciências vendidas de altas formações universitárias. É desumano, velho. É desumano. E não é nosso sistema social, é o sistema planetário como um todo. E quem domina o mundo militar e economicamente, até agora, tem sido Europa e Estados Unidos. Velho, é uma briga entre demônios, com o Canadá como apêndice, assim. Europa e Estados Unidos. Quantos habitantes tem ali? Quem trabalha é imigrante. E eles vivem esculachando os imigrantes, que vem demais. A gente só quer uma quantidade de pobre. Aqui também é assim, tem pobre demais. Isso que eu tô falando é até perigoso, mano. Porque eles estão mandando e quando eles veem uma ideia dessa, eles vão pra cima. Peraí, tem que calar esse sujeito. Eles estão fazendo isso. E os Estados Unidos, velho, que foi avançando com a OTAN, criou a guerra da Ucrânia para criminalizar os potenciais adversários. A Rússia tem um exército que não é tão grande nem tão forte quanto os Estados Unidos, mas que tem armas de muito mais precisão, muito mais evoluídas do que os Estados Unidos. A China está ali do lado, fechada com a Rússia, tem uma economia mais forte do que a dos Estados Unidos. O eixo econômico está mudando para lá. Os Estados Unidos, vendo que está perdendo a hegemonia, ele tá fazendo de tudo, mano. Tá criando tumulto. Não quer cair, velho. Então tá destruindo tudo. A guerra do Iêmen, velho, tem 4 anos. Morreram 400 mil pessoas. 100 mil crianças morreram de fome. A Arábia Saudita, aliada aos Estados Unidos, com armas da indústria de armamento dos Estados Unidos. A mídia falou alguma coisa? Quantos ucranianos morreram? Alguns milhares. Lá morreram centenas de milhares. E ninguém fala nada. Não é que não é para falar da guerra da Ucrânia, mas é para falar da guerra do Iêmen também. Tá acontecendo, mas não dói, né? Tá acontecendo, mas não aparece. Sudão, na África, em vários lugares está tendo genocídio. Eles pessoalizam a coisa. Eles não falam do contexto. Desde que caiu o muro de Berlim, velho, que eles se sentiram dono do mundo, agora não tem mais adversário. E aí não se falou da Ásia. A Ásia foi se desenvolvendo e os Estados Unidos nem viu. E agora está num outro patamar. E eles querem que volte a estar no patamar anterior, não vai voltar. Eu vou falar na Escola das Américas, tá falando de tortura, mano. Para todos os militares da América Latina. A Escola das Américas é uma escola estadunidense feita no Panamá para ensinar tortura e anticomunismo aos militares latino-americanos, da colônia dos Estados Unidos. A Escola das Américas não existe, já foi denunciada a rodo, mas a CIA também mudou de nome, porque foi denunciada a rodo, envolvida em todos os golpes de Estado. Agora tem outra sigla, não é mais CIA,
Mas é a mesma merda. Os Estados Unidos pedem ao Iraque para proteger as tropas deles que estão sendo atacadas lá. Não vou nem entrar no mérito da questão, mas quem tem memória lembra, né? Quando os Estados Unidos colocou o Saddam Hussein lá no governo, Saddam Hussein se rebelou, eles começaram a acusar ele de ter armas de destruição em massa, invadiu o país, detonou a infraestrutura, tudo, ponte, aquedutos, esgoto, ruas, avenidas, estradas, fábricas, detonou o país, acabou com o país, colocou lá, tomou os postos de petróleo, colocou um monte de quartel deles lá. Os iraquianos, claro que não estão gostando, eles detonaram o país, agora pede proteção para os iraquianos, cara. Eles merecem estar sendo detonados, entendeu? É muita cara de pau. É cara de pau, os caras são arrogantes demais. O que eles têm de melhor é a publicidade, eles não têm nada de bom. Nem as armas são as melhores mais, a Rússia tem armas mais poderosas do que eles. E a China tem maior número também de armas do que eles. Eles estão... É muita arrogância. Protejo minhas tropas que eu tenho aí na sua casa. É demais, é demais. Ainda tem gente que admira. Donald Trump afirmou que os imigrantes ilegais nos Estados Unidos são animais e não humanos. Cara do céu, muita humilhação. Mulher de Deus, você não sabe o que o Alexandre de Moraes aprontou? Pois eu vou lhe contar. Aprontou com o bode velho da maçonaria. Mulher, senta. Senta que essa fofoca é daquelas pra você deitar, te rolar, de tanto dar risada. Tu tá sabendo que o bode velho pediu para os advogados pedirem ao Alexandre de Moraes para devolver temporariamente o seu passaporte. Segundo informações, ele havia sido convidado para a posse de Donald Trump. Olha, depois de décadas de todo mundo ter sido convidado, ele foi o último. E última hora, aos 45 do segundo tempo, aí o Trump lembrou, é mesmo? Bolsonaro? Vou mandar agora mesmo um convite para ele. Só que não, mulher. Sexta-feira os advogados pediram o passaporte de volta. E aí o que o Alexandre de Moraes fez? Mulher de Deus. É para passar no débito, no crédito e na humilhação. Pediu simplesmente para ele apresentar o convite oficial, porque segundo informações, os advogados, tão inteligentes parece quanto ele, simplesmente enviaram um pedido sem protocolar uma cópia, uma prova sobre este convite. E o Alexandre de Moraes, gênio como é, além de negar o passaporte para ele, já que provavelmente esse convite não existe, ele ainda vai humilhar mais uma vez o bode velho da maçonaria publicamente, nacionalmente. Sabe por causa de quê? Porque, segundo informações dos advogados, ele apenas recebeu um e-mail, Para quem entende, é um e-mail, mas não foi nem no nome dele. Segundo informações, foi no nome do filho dele, Dudu Pocarola, mulher. E também, segundo Alexandre de Moraes, diz que nem é um e-mail, que é sim de uma fonte confiável, que ninguém sabe de onde veio, não está cadastrado em nome da Casa Branca e etc e tal. Ou seja, provavelmente eles fizeram o quê? Menina do céu, eles mandaram e-mail de qualquer lugar dos United States of America para dizer que o bode velho havia sido convidado para então a posse de Donald Trump. Agora, cremosérrima, façam as suas apostas. Você acredita que o Satã recebeu o convite e foi só um esquecimento os advogados não terem mandado a cópia, timbrada, com papel da Casa Branca, assinatura do Donald ou seu assessor? Gente, não, esse Alexandre de Moraes é mau. Meu malvado favorito. Ou você acredita que sim, Satã recebeu um e-mail, não foi nem nome dele, foi nome de Dudu Pocarola,
para ser convidado. E olha, lá não consta horário, não consta como vai ser a cerimônia, é apenas um papelzinho escrito em inglês, né? Que qualquer criança poderia traduzir, dizendo, olha, fica aqui, Vossa Excelência, convidado. Gente, eles são muito burros e é por isso que o golpe não deu certo. Glória canta lamaçúrias. Eu fico duvidando que esse tipo de gente seja criação divina. É possível que esse aí seja o espermatozoide mais esperto. E o Gustavo Lima com essa história de presidente da República, hein? Tudo é dinheiro, é o agronegócio precisando de um representante. Eu vou te explicar, eu sou estudante de ciências políticas, eu sou ex-bolsonarista, eu sou Rafael Primo. Fica comigo. Quero dizer que o agronegócio é super importante para a nossa economia, até o agroexportador. O agroexportador, ele faz a balança comercial, controle do fluxo da própria moeda do dólar, ele trazendo o dólar para dentro do Brasil, então tem ele é extremamente importante para o Brasil. Por que eles querem um representante da direita no governo e não o Lula, que dá mais de 400 bilhões para o Plano Safra? Vou te explicar. Dentro do governo da direita, do Bolsonaro, o agronegócio ele se favorece mais. Em que sentido? O Bolsonaro zerou os impostos de exportação lá em 2019. Eles pagaram, gente, 16 mil reais de imposto durante um ano inteiro. Foram, sei lá, não sei se chegou a trilhão, foi bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de lucro e pagaram 16 mil reais de imposto. A cada 300 e poucos mil reais era R$1 de imposto que o agroexportador pagava. Não estou falando da agricultura familiar, tá? Estou falando do agroexportador, monocultura, pessoal que exporta milho, soja, trigo, entendeu? Estou falando desses. E são esses que dominam um pedaço do Brasil, são esses que têm os maiores hectares, são esses que são os com bala na agulha, com dinheiro, são esses que determinam que tem uma bancada dentro do Congresso. Não é agricultura familiar, não é a tia da horta aí da tua esquina, não é. O que acontece? O Bolsonaro também, ele não utiliza a Companhia Nacional de Abastecimento, que é a Conab, para controle de preço, né? Você pode ver no governo do Lula, os estoques de milho, soja, trigo, eram milhões e milhões de toneladas. No governo do Bolsonaro, foi zerado. Por quê? Porque não fazia controle de preço. Depois você pesquisa o que é a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. O Lula, ele não faz isso. O Lula, ele não dá essa regalia toda pro agro, ele não faz isso. O Lula, ele faz o agro crescer, mas não dando essa regalia. E o agronegócio quer um representante que dê essas regalias que o Bolsonaro deu. O problema é que dolarizou o setor de comida. Na época do Bolsonaro, o óleo de cozinha não subiu por conta de inflação, por conta de pandemia. Subiu por conta de dolarização. O trigo, a soja, lembra do óleo de soja que saiu de R$4 foi para 9, 10? Então, foi por conta de dolarização. Por quê? Porque o agroexportador começou a exportar tudo que tinha aqui dentro do Brasil. E é isso, basicamente é isso. Então, o que tem hoje o Gustavo Lima se querendo entrar na política, não é nada que ele quer salvar o Brasil, gente. O Brasil que ele vive não é nem o mesmo que você vive. Acontece que eles querem um representante da direita. É o sistema da direita querendo um representante da direita, porque provavelmente o Lula vai ganhar em 2026, porque dificilmente o presidente perde reeleição. Muito raro, muito difícil. Entendeu? E é isso. Beleza? Esclarecido? Todo golpista bolsonarista tem mais é que se ferrar com a justiça. Esse deputado golpista, apoiador do Bolsonaro, foi condenado pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte a pagar R$2 milhões por incentivar os atos e a tentativa de golpe de Estado e derrubar o presidente Lula. O tal de General Girão, do PL, partido do Bolsonaro, fez diversas publicações nas redes sociais instigando as pessoas a exigirem a ditadura militar e o fim da democracia no Brasil. O elemento também foi condenado por estimular o ódio ao presidente Lula e às instituições brasileiras, além de mentir sobre as urnas eletrônicas, dizendo que elas são fraudáveis. Ele terá de apagar as mentiras que contou para os brasileiros. A condenação não é do STF, mas da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Essa criatura, o tal do General Girão, vai aprender na marra que liberdade de expressão não é liberdade de mentir e nem de pregar o ódio. Mais um elemento que tem como lema Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, mas mentia e instigava o ódio entre os brasileiros em proveito próprio.
O convite que Jair Messias Bolsonaro recebeu de Donald Trump e aparentemente o risco que a esquerda está levantando um risco enorme ao ficar tirando sarro. Esse aqui é seu Eduardo Bolsonaro falando sobre o e-mail que ele recebeu. E segue lá, então. Antes da sua análise, porém, há necessidade de complementação probatória, ou seja, o e-mail que eu recebi não valeu de nada. Então, talvez eu, tenha agora a suspeita de estar falsificando o documento, protocolando no STF e a imprensa internacional inteira noticiando sem que ninguém da transição do Donald Trump gentil o convite para o presidente Jair Bolsonaro. Eu vou ajudar aqui o Eduardo Bolsonaro. O e-mail é um e-mail dizendo assim: por favor, confirme a presença do seu presidente Jair Messias Bolsonaro, Jair Bolsonaro e tal, de que ele vai estar no evento. Aí tá todo mundo falando que é um e-mail automático para quem se cadastrou no site. E seu Eduardo Bolsonaro responder, ou tivesse respondido esse e-mail falando: sim, Jair Messias Bolsonaro vai, nós estamos com algumas pendências legais aqui no Brasil, você poderia confirmar que ele realmente foi convidado para a gente poder anexar isso aqui no documento? Por que ele não fez isso? Porque o e-mail em que ele recebe é um e-mail falando assim: por favor, confirme que seu Jair Messias Bolsonaro vai estar no evento. Por que ele não respondeu? E aí teve mais uma outra resposta. Isso é uma pergunta. A outra, que é a parte que eu acho que é grave, é o seguinte: isso está ganhando mídia. Todo mundo está tirando sarro desse e-mail em que Eduardo Bolsonaro anexou. E ao que parece aqui no nervosismo dele na resposta, ele realmente não foi convidado. Donald Trump não convidou ele. Porém, como isso ganhou publicidade agora, alguém pode mandar lá pro Elon Musk, que está querendo criar caos para todo mundo, e falar: Musk, arruma um jeito aí de Bolsonaro ser convidado, porque vai criar um barulho enorme aqui no Brasil. E ele já está atacando a esquerda no Reino Unido e na Alemanha, fortemente e abertamente. Você entra no X dele lá, é só ataque contra a esquerda do Reino Unido e contra a esquerda alemã. Se ele realmente tiver interessado em atacar a esquerda aqui no Brasil também, tendo do lado dele a família Bolsonaro, ele tá com a faca e o queijo na mão para se intrometer e fazer a esquerda aqui ficar em maus lençóis. A dúvida que fica é: será que seu Elon Musk e Donald Trump vão entrar nessa briga? Ou será que eles estão com medo do Xandão? Porque se eles não entrarem é porque eles têm medo do Xandão. Olha eu aqui tripudiano. Vai, Musk, peita o Xandão de novo, vai! Vai, Musk, vai, não vai acontecer nada. Confie nos bolsonaristas, confie, peita o Xandão. O MST sofreu um ataque seríssimo aqui no estado de São Paulo e o presidente Lula já mandou a Polícia Federal investigar. Pois é, olha só, na cidade de Tremembé existe o assentamento Olga Benário. Esse assentamento vem sofrendo ameaças já há algum tempo por conta da especulação imobiliária. Empresários e políticos ligados à milícia que querem obrigar esse pessoal a sair de lá para eles conseguirem privatizar e lucrar com aquela terra que já foi destinada para a reforma agrária. Na última sexta-feira, os assentados foram surpreendidos por vários carros e motos lotados com gente armada que invadiram o assentamento e dispararam tiros contra diversas pessoas. Ao todo, foram 8 vítimas, sendo 3 fatais. 2 pessoas morreram no local, inclusive a liderança do MST, o Valdirzão. Casos como esse do assentamento Olga Benário demonstram o quanto é sério a questão da violência no campo no Brasil. Ela nunca parou, e enquanto não houver reforma agrária de fato, ela não vai parar. Toda a solidariedade ao MST e ao assentamento Olga Benário. O pobre de direita é o único ser que não tem dinheiro para pagar um serviço privado, mas luta para acabar com o serviço público. Manda esse vídeo aqui para um pobre de direita para ver se ele se toca, porque não é possível. E é engraçado demais, eles lutam tanto por isso, mas quando ele tá doente, quando ele precisa, para onde é que ele vai? Pro SUS, né? Criado pela esquerda, criado pelo governo Lula. É engraçado demais, cara. Aí ele sempre vem com esse argumento: ah, mas nos Estados Unidos privatizaram a saúde e dá certo. Lá privatizam tudo e dá certo. Quem disse isso? Quem disse que os Estados Unidos é um modelo a ser seguido? Os Estados Unidos é um dos países mais desiguais do mundo. Olha aqui, só para vocês terem noção, ó. O sistema de saúde dos Estados Unidos é uma merda. Porque é privatizado, tudo é caro. Quando a pessoa passa mal, ela prefere ficar doente do que ir para o hospital.
e ter que pagar um absurdo. E ainda tem pobre de direita que concorda com isso. Realmente não dá pra entender, cara. Aí ele é a favor que privatiza, né? Só que quando ele passa mal, pra onde é que ele vai? É pro SUS, né? O novo advogado do Bolsonaro é uma piada pronta. Antes de aceitar defender o inelegível Bolsonaro, esse advogado assinou diversos manifestos a favor da democracia e contra a tentativa de golpe de Estado. Que o ataque aos prédios dos três poderes em Brasília não era passeio no parque, e até deu entrevista dizendo que é indiscutível a existência de organização criminosa, referindo-se à tentativa de golpe de Estado. Também disse que não existe essa desculpa esfarrapada de perseguição política aos golpistas e que existem indícios consistentes aos acusados, incluindo o Bolsonaro. Escuta aí. E acho que existem indícios consistentes contra as pessoas indiciadas, inclusive contra o presidente da República. E isso é o que basta para o indiciamento e efetivamente é o que deve bastar para a apresentação de uma denúncia. Eu assino embaixo tudo o que o agora advogado do genocida disse. O chato é que ele vai precisar desdizer o que falou e o pior é que está gravado em vídeo. Vocês viram essa postagem do Bolsonaro? Ela diz o seguinte: Bolsonaro assina MP que cria pensão vitalícia para crianças com microcefalia decorrentes da Zika. E Lula veta a pensão a crianças com microcefalia vítimas da Zika e revolta mães, dando a entender que Bolsonaro deu a pensão e o Lula tirou. Só que a verdade não é bem essa. O Bolsonaro, de fato, concedeu uma pensão vitalícia no valor de um salário mínimo, que na época do Bolsonaro era de R$ 998. E o Lula não mexeu nessa pensão. As crianças com microcefalia decorrentes da Zika continuam recebendo a pensão vitalícia no valor de um salário mínimo. Mas o que o Lula vetou, então? Foi aprovado um novo projeto recentemente, dando uma nova pensão no valor de R$ 7.786, mais uma indenização de R$ 60 mil. E o Lula, então, vetou essa nova pensão, porque isso causaria uma distorção em relação às crianças com deficiência de uma forma geral, que recebe o BPC, no valor de um salário mínimo, mas manteve a indenização de R$ 60 mil. Mas tem um detalhe que os bolsonaristas não contam. O salário mínimo na época do Bolsonaro era de R$ 998. E agora, com Lula, é de R$ 1.518. Então, a notícia correta deveria ser: Lula concede uma indenização de R$ 60 mil e aumenta a pensão vitalícia em mais de R$ 500 às crianças com microcefalias decorrentes da Zika. Privatizada, Sabesp atira no que viu e acerta no que não viu. Desesperada para tirar o dela da reta, tentando se livrar da suposta responsabilidade sobre o surto de virose que está acontecendo no litoral paulista, nas praias que supostamente estariam sendo bombardeadas de esgoto in natura sem tratamento, irrigando literalmente nossas praias de merda. A Sabesp achou uma condição na cidade de Santos de um bueiro que estaria lotado de pinos de pó para tentar justificar que, olha, o que está entupindo não seria o descarte direto de esgoto que a gente cobra para tratar, mas não trata, mas a droga. Estão usando tanta droga no litoral que está entupindo os banheiros. Primeiro, que foi só em Santos, e o surto está em tudo quanto é lugar no estado de São Paulo. E segundo, o Tarcísio não tinha resolvido esse problema com a Operação Escudo? Não está matando tanta gente à torto direito aí, vários efeitos colaterais, até criança, gente deficiente, mulheres, idosos, com a desculpa de que estava acabando com o tráfico? Mas se está acabando com o tráfico de drogas, Tarcísio, como é que você explica os bueiros lotados de pinos de pó? Ué, aumentou o consumo a ponto de virar um problema de ordem pública, ou seja, a Sabesp acabou mostrando que a política de segurança pública do Tarcísio já tira primeiro e pergunta depois, e que usa o combate ao tráfico como desculpa para estar terminando a população em geral mais pobre, não está resolvendo nada, tanto que o tráfico de verdade está deitando e rolando a ponto de entupir os bueiros. Pois é, Tarcísio, explica isso, como é que tem bueiro atolado, entupido de pinos, se a sua polícia tão eficiente, que extermina as pessoas de tudo quanto é jeito e põe medo em vez de proteger as pessoas, se ela está evitando realmente, acabando com o tráfico, como você está falando, como é que os bueiros estão lotados desse jeito? É, Tarcísio, está difícil de explicar, assim como está bem difícil de explicar, e só caiu quem queria aquela sua privatização da Sabesp, prometendo que ia garantir água
esgoto 100% tratado em São Paulo e não resistiu ao primeiro Réveillon e a gente está enfrentando um inaceitável surto de virose, um grande problema de saúde pública que supostamente é oriundo direto aí de uma Sabesp privatizada e mal fiscalizada, porcamente fiscalizada pela CETESB, ou vai privatizar a CETESB também, e que não está dando conta do recado e está deixando esse monte de descarte aí comprometendo a saúde das pessoas. Aliás, a própria Sabesp já falou que não é da água que as pessoas estão bebendo na torneira, mas ninguém está falando que é da água. A suspeita maior seria sobre o descarte direto de esgoto direto na água da praia, ou seja, aquele rio de merda vai chegando na praia, vai misturando com a água e você entra ali, coitado, achando que está tomando o seu banho de mar para liberar as energias e está tomando uma carga de merda no corpo inteiro e sai dali direto para um hospital. Que vexame, porque é isso que a gente ganha quando põe essa turma da direita. Falam que estão preocupados com a família, com a liberdade, com o raio que o parta, mas na verdade não estão nem aí. Aliás, o Tarcísio é especialista em falar quando é cobrado, ele dá de nervosinho e fala, eu não estou nem aí, vai pro raio que o parta, vai na Liga da Justiça que eu não estou nem aí. Pois é, só que o problema é que ele ganha para estar aí, ele não está ali de graça. Se ele não está nem aí, peça a demissão do cargo, renuncie e entregue para alguém que esteja preocupado com a saúde dos paulistas, com a segurança dos paulistas, com a água que os paulistas consomem, com o esgoto que ele paga para tratar e supostamente não está sendo tratado, porque claramente é um problema em cima do outro. Ou seja, como é que o Tarcísio explica que em Santos, que ele é o lugar da Baixada onde eles desceram com a Operação Escudo e deixaram uma centena de cadáveres pelo caminho, com a desculpa de que estavam combatendo o tráfico, que resolveram o problema do tráfico de drogas no litoral paulista, como é que ele explica um bueiro entupido até a boca de pino de pó? Pois é, Tarcísio, cai na sua conversa quem quer. E você, o que pensa a respeito? Você vai continuar fechando os olhos como um bolsominion que está vendo a vida de São Paulo degringolar, piorar gradativamente e caminhando mais ou menos para aquele modelo que nós temos no Rio de Janeiro, de estado paralelo, de estado entregue ao Deus dará, ou vai acordar e começar a cobrar atitudes e resultados do seu Tarcísio, que até agora fala muito, faz muita groselha, mas o resultado é segurança pública, com a polícia que mata mais que bandido, droga não precisa nem falar, olha aqui, bueiro entupido de pino, e agora até a privatização da Sabesp não durou 6 meses e já está dando problema aí, com um suposto envolvimento direto no surto de virose, deixando milhares de pessoas apavoradas que foram curtir suas férias no litoral, inclusive comprometendo as cidades litorâneas que têm no turismo sua principal receita. Ou quem acha que se perdurar esse modelo de descarte direto de esgoto nas praias paulistas, se elas vão continuar atraindo turistas daqui por diante. Provavelmente o São Paulo vai perder mais receitas, mais empregos, mais oportunidades, porque o sujeito resolveu pegar um negócio que estava funcionando e dando lucro, como era a Sabesp, e não era qualquer lucro, não, era lucro de pelo menos 4 bilhões por ano. E entregou a preço de banana e o resultado, 6 meses depois, é isso. Uma negligência que coloca supostamente a vida das pessoas em risco e que mostra, inclusive, efeitos colaterais daquilo que se finge estar combatendo, como é o problema das drogas no estado de São Paulo, e como a gente vê, os bueiros estão lotados da eficiência do Tarcísio. E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like. E aqui, os fatos falam por si. Você pode continuar um negacionista, falando, mas pelo menos tirei o PT, mas entretanto, a realidade se impõe. Isso é o que a gente ganha quando coloca essa turma da extrema-direita. Pode não falar palavrão à torta direito, como o Tarcísio, tentar se vender como um tecnocrata, mas na verdade o resultado é puro embromation. O resultado de embromation é isso. Esgoto lotado de pinos, praias impraticáveis, onde você entra para tomar um banho de mar e toma um banho de esgoto. Pense melhor daqui para frente, porque é atitude irresponsável, ideologizada na hora de votar, sem pensar com a cabeça, mas pensando só com o fígado, resulta nos Tarcísios, que nunca estão nem aí para nada. Ele próprio gosta de falar, quando você cobra ele das coisas, fica nervosinho, manda procurar a Liga da Justiça, procurar a ONU, o raio que parta, porque ele não está nem aí. Pois é, está na hora de você, mora no estado de São Paulo, começar a ficar mais aí, porque é a sua vida que está piorando gradativamente. Ou você acha que é comum acontecer de um bueiro da Sabesp estar lotado assim de pino de pó? Pare e pense. Meus queridos bolsominions, vocês sabem porque eu estou correndo aqui há mais de 2 horas para perder peso. Eu estou rezando para nosso capitão Bolsonaro voltar, porque quando ele estava aí, eu não precisava correr para queimar caloria, porque a gente não comia carne, hoje a gente come carne, aí a gente engorda, né? Aí fica acima do peso, tem que estar as terreirinhas para queimar caloria, né? Mas eu tenho fé que ele vai voltar em 2026, para nós começar a comer ovo de novo, né? Porque eu não aguento não, minha gente. Tem que correr todo dia, porque quando chega em casa mesmo agora, lá tem mocotó, lá tem uma feijoada,
Aí eu vou ficar gordo de novo, amanhã eu vou ter que correr de novo. Não tem meu capitão Bolsonaro, era pé de galinha. Pé de galinha não engorda, né? Senão, uma farofa de ovo. Mas, Tiope voltou aí, vai melhorar para nosso capitão Bolsonaro. Vou continuar correndo para queimar caloria, viu? E vocês, meus queridos bolsominions, vocês querem nosso capitão Bolsonaro de novo, 2026? Para vocês ficar magrinho assim que nem eu? Eu ainda tô gordinho. Deixa nos comentários. Tchau, tchau, obrigado. Pessoal, nós não podemos normalizar a extrema-direita. A extrema-direita é uma política de ódio, violenta, antidemocrática, na minha concepção, criminosa. Numa democracia, existe pluralidade de ideias, alternância de poder. Isso é bom, é saudável. Esquerda, centro, direita, podemos e devemos debater com firmeza e muito respeito. Agora nós precisamos identificar bem o que é essa extrema-direita. E eu estou refletindo sobre algo. Ricardo Nunes em São Paulo. Muita gente ali dizendo que Ricardo Nunes é uma expressão moderada da direita. Eu quero discordar desta tese. Na verdade, o que nós enfrentamos em São Paulo, além da máquina da prefeitura, da máquina do governo do estado, de um certo boicote de parte da imprensa, que inclusive vai naturalizando e normalizando o Ricardo Nunes, eu tenho algo a dizer para vocês. Ricardo Nunes é um operador, uma espécie de fantoche de um grupo político, que é o grupo do governador Tarcísio. E este governador tem uma perspectiva política baseada no ódio, na violência, na intolerância. É suco de bolsonarismo sem Bolsonaro. Atenção a isso, porque esse diagnóstico é muito importante para os próximos 2 anos. Tarcísio é expressão do bolsonarismo, é expressão de uma política violenta e intolerante, letal e tóxica. Ele busca uma roupagem mais sofisticada, uma linguagem mais moderada, mas é a expressão pura e talvez até pior do bolsonarismo. E Ricardo Nunes é fantoche, operador, expressão e canal dessa política que vai disputar a presidência da República em 2026. Eu gosto de ser muito cuidadoso assim, no uso das palavras. A gente tem que saber divergir com muita tranquilidade. A pluralidade é boa para a democracia. Mas eu quero fazer esse alerta. Extrema-direita é algo extremamente tóxico e violento. Ricardo Nunes é a expressão dessa extrema-direita conduzida por essa fração que é o governador Tarcísio. Olha, atenção, foco, militância, trabalho de base, coragem, inteligência para derrotar a extrema-direita, defender a democracia e dialogar com o nosso povão com muito pé no chão. É preciso estar atento e forte. Nós estamos, bora para cima, fraterno abraço cheio de coragem e de perseverança. Após a alta vertiginosa do dólar feita por especuladores do mercado, chateados pela isenção de imposto de renda para até quem ganha R$5.000, está vindo o período chamado de acomodação pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O dólar já mostra a queda e o gráfico já está em queda. Amigo, se o dólar voltar ao patamar de 5,80, 5,90 nas próximas semanas, se o ministro Haddad conseguir fazer um malabarismo para equilibrar as contas do governo em 25 e 26, talvez a gente consiga fechar o ano de 2026 até com superávit. Aí será o fim para os bolsominions. Não terão simplesmente mais nenhum argumento. Vai ser lindo. Economize o seu tempo e acompanhe agora o resumo das principais notícias do momento. Que notícia maravilhosa! O presidente Lula demitiu Paulo Pimenta e contratou o marqueteiro dele, o Sidônio Palmeira, para ser o responsável pela comunicação do governo. Não tenho nada contra o Paulo Pimenta. É um homem íntegro e honesto e de confiança. Porém, é incompetente para atuar na área de comunicação. Uma área tão essencial para o governo. Paulo Pimenta continuará na pasta até a quarta-feira, dia 8, onde teremos o evento em memória da tentativa de golpe, e na semana que vem o Sidônio Palmeira já assumirá. O Sidônio Palmeira é o marqueteiro do Lula, responsável pela campanha dele de 2022. Enquanto isso, um gabinete especial foi criado para monitorar possíveis novos atentados e ataques à democracia na data do dia 8 de janeiro, onde estará o presidente Lula reunido com outros presidentes dos poderes e a população para celebrar a vitória que nós tivemos. Já os golpistas do 8 de janeiro, representados pelos seus familiares, porque a maioria deles estão presos,
estão organizando um evento para ocorrer no dia 8 de janeiro, simultaneamente ao que vai ocorrer lá em Brasília. Só que esse evento será virtual, onde eles terão uma live de 8 horas com vários convidados do esgoto da extrema-direita, e o tema deste evento será 2 anos de farsa. O que eu acho engraçado é que eles dizem que foi uma farsa, que eles não tentaram dar um golpe. Agora, se eles não tentaram dar um golpe, por que eles estão pedindo anistia, já que eles se consideram inocentes? Anistia a gente pede quando a gente assume a culpa. Quando a gente não assume culpa, quando a gente é inocente, a gente pede justiça, não anistia. Já o diretor-geral da PF informou que a PF está preparando um novo relatório complementar acerca do atentado à Brasília, da tentativa de golpe, e que, detalhe, novas pessoas poderão ser indiciadas ou presas. Dizem que o general Augusto Heleno não está nem conseguindo dormir com medo de ele ser o próximo da lista. Meu sonho ver aquele homem na cadeia. E a Justiça Militar enviou para a Suprema Corte a investigação contra os coronéis suspeitos de fazer uma carta golpista. Quando estávamos no período de transição do governo Lula para o Bolsonaro, os militares da reserva e da ativa fizeram uma carta ao alto comando das Forças Armadas pedindo, exigindo que eles dessem um golpe no Brasil. E agora a Justiça Militar decidiu misteriosamente enviar essa investigação para o STF. E o presidente Lula, que ainda não tinha engolido aquele vídeo afrontoso da Marinha, teve na sexta-feira da semana passada uma reunião com o comandante da Marinha para questioná-lo quais as motivações e quem tinha autorizado a produzir aquela peça publicitária. A chateação do Lula foi tão grande que ele quase demitiu o comandante da Marinha. Ele só não demitiu porque o ministro da Defesa, o Múcio, pediu ao Lula para não fazer isso porque iria apenas agravar ainda mais a crise e não teria um outro nome para substituí-lo que fosse de confiança. No entanto, essa ingerência e malcriação da Marinha não deixou de ter consequências. E uma dessas consequências foi que os militares que agora pretenderem se aposentar e ir para a reserva só poderão fazer isso quando tiver no mínimo 55 anos de idade. Esse foi o entendimento que o Lula chegou em acordo com o ministro da Fazenda após ocorrer a produção e divulgação desse vídeo. Antes do vídeo, eles tinham chegado no entendimento que essa regra só iria valer a partir de 2043. Depois do vídeo, o Lula ficou tão pé da vida que disse que a nova regra irá valer a partir de 2032. Pois é, eu concordo plenamente com você. O Brasil tem que ter fiscalização. Fiscalização porque existe um boicote nos nossos preços, tá? O agro tá aumentando, o mercantil tá aumentando, esse povo tá aumentando. Essa mesma galerazinha que tá achando ruim os PIX, né? Porque é acostumada a sonegar imposto de renda, né? Então eles ficam aumentando os preços porque eles querem voltar para aquela mamata do Bolsonaro. Aquela mamata que só dava valor aos ricos, os empresários, os fazendeiros, os ruralistas e botava o trabalhador para baixo. Essa mesma galera aí que aumentou a nossa idade para aposentar para 65 anos e que é a favor do escala 6x1. Essa galerinha aí, tá? Que se acha rica, que fica aí boicotando os preços, que fica aí querendo botar para baixo o governo do povo brasileiro, que é o governo Lula. Tem que ter fiscalização, então abrir para o mercado externo. Acabar com essa mamata. Esse aqui tá dizendo que o brasileiro tá lascado com essa história do Pix da Receita Federal. Eu não tô. Porque eu não sonega a Receita Federal. Você sonega? Gente, o que acontece é que muita gente passou a usar o Pix porque o Pix não era fiscalizado pela Receita, então a pessoa não dizia de onde vinha aquele dinheiro, para onde ia. Você vê que até o Bolsonaro, até o povo da direita, quando quer arrecadar dinheiro, é através de Pix. Porque através do Pix ele não tem de dizer para onde vem e para onde vai. Só que isso agora mudou. A Receita vai fiscalizar Pix que são passados acima de 5 mil e acima de 15 mil. Né? Ou seja, se essa lei fosse naquela época, o Bolsonaro tinha que dizer de onde veio tanto dinheiro do Pix dele, né, de milhões, tá? Então, assim, gente, o Pix, eles começaram a usar o Pix para sonegar, para burlar a Receita Federal. O cara dizia, não, eu sou pobre, ganho pouco, mas passava milhões pelo Pix. Entendeu? Ah, eu não ganho nada, minha empresa é falida, e passava milhões pelo Pix. Então a Receita resolveu ver, então vocês estão deixando de usar o banco para usar o Pix para poder burlar a Receita. Pois agora nós vamos ver o que vocês estão fazendo, tá? Ou seja, sonegador tá achando ruim. Quem não é sonegador tá achando bom. Aí você escolhe, você é sonegador ou não da Receita Federal? Gente, vocês lembram dele? É, o que interferiu na eleição de 2022. Vocês lembram da carinha dele? É, mas como Santa Catarina gosta de acolher pessoas, ela gosta de acolher bandidos, sabe? Muito importante para Santa Catarina. Ele vai ganhar um cargo agora, gente. É, em São José. Aqui do meu ladinho, a Florianópolis, São José. Ele vai ganhar um cargo
um cargo de secretário do Desenvolvimento Econômico. Ai, Santa Catarina acolhe. Vem para Santa Catarina. Você que já errou na política. Santa Catarina vai acolher você com todo carinho. Tá bom? Então, ao prefeito de São José, parabéns, prefeito, por acolher essas pessoas. Agora, o mendigo, vocês enxotam, né? Vocês mandam para outras cidades. Só os políticos, polícias, vocês aí acolhem. Oh, que coisa mais linda.